Bom dia a todos os navegantes desse mar de horizontes, acontecimentos, afetos, aventuras que é viver. Meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo e também psicanalista. Hoje, terceira e última parte da interpretação do filme Show de Truman. Truman passou a vida inteira com medo, a vida inteira evitando aquilo que tanto mexia com ele. Ele não estava indo em direção ao Dharma, mas tudo bem, ele ainda novo, ainda esse primeira etapa da vida, né? A gente está ainda realizando o nosso karma, ainda todas essas bagagens que a gente traz de outras vidas. E nesse momento da vida dele, ele vai se haver com isso. Ele enfrenta o medo dele, enfrenta os fantasmas e ele começa essa navegação. Essa navegação ela começa e ele tira a foto, quer dizer, esses recortes todos montados e aí sim a face da Sylvia. E aí naquele momento há uma coerência, há um sentido. O olho já está ali, que ele tanto buscava, e agora ele consegue ver esse olho de Horus, ele já consegue ver, ele já consegue ter um caminho, uma direção, um sentido, já é coeso, não é embolado, não falta um pedaço, e aí ele vai. Pela surpresa de todos, ele começa a navegação. Mas antes disso, tem algumas coisas importantes da gente começar a falar dessa navegação dele, dessa etapa final do filme. Primeira coisa, o filme ele começa quando ele sai de casa. Assim que ele sai de casa, a contagem dos dias do programa, 10.909. Eu fiz essas contas. Deu mais ou menos 29 anos e pouco. No dia da fuga dele, dessa coragem, são 4 dias. E é interessante que na criação havia luz, mas o Sol ele foi criado no 4º dia. Então, se nós estamos falando de um processo de solarização, né, desse caminho em direção ao Sol, o Sol no sentido daquilo que ilumina os nossos caminhos, que está ligado ao nosso propósito, aquilo que é de vanguarda na nossa vida. Aquilo que é o, digamos assim, um caminho que, em última instância, está ligado a não só a nossa vitalidade, mas, em última instância, ao divino. Quer dizer, se é verdade, então, essa ideia de Saint-Germain, dos 4 sóis cabalísticos, onde o sol físico, esse sol que a gente conhece, ele é apenas um caminho, um início para a gente conseguir chegar, né? Depois Sirius, polar, e aí a gente chega nesse sol oculto, esse nirvana, nesse estado maior do Criador, enfim, se a gente pode, o inominável. Então, o sol, ele é o início de uma jornada, mas ali alguma coisa direciona a gente para algo enorme. Daí o signo solar ser tão importante no nosso mapa. Então, é importante a gente lembrar disso. Esse sol, essa coragem, vamos lembrar que o sol, ele é o regente de leão, o leão que representa a coragem, o coração. Esse cor vem de coração, de cordialidade, tudo isso, né? Lembrar, eu vou lembrar, de cor, né? Ou seja, de cor alguma coisa que ficou no coração e por isso é lembrado. Essa coragem, ela acontece em a fuga no 4º dia. Não só isso, mas é um momento que ele, de fato, está a caminho dessa luz.
desse sol. A gente precisa lembrar também sobre esse chakra que fica no meio entre os 3 chakras inferiores e os 3 chakras superiores. Esse chakra coronário, cardíaco. Tem uma importância porque é o início de uma jornada também de uma elevação de um contato com a esfera superior. E não é à toa que ele fica exatamente no meio. 29 anos e meio, como eu havia dito, né? Mais ou menos. Essa data, nós sabemos que é a revolução de Saturno. 28, 29, 30, né? E ele estava vivenciando a revolução de Saturno. Não é qualquer coisa, que deu para perceber. É interessante essa figura desse demiurgo saturnino, que ele parece mal, mas todas as dificuldades elas vão ser importantes. Nessa trajetória que ele vai ter, onde, quando ele começa essa navegação, Christoph, ele começa a intensificar essas ondas. O mar, chuva, aquela coisa, e o caos acontecendo. E ele vai sustentando ali esse querer, essa vontade, e ele vai até as últimas consequências. Aquele conflito, mas ele vai até as últimas consequências. Até que, em um determinado momento, é até curioso, que ele parece morrer, ou pelo menos já está quase ali, naquele estado, e há uma misericórdia, há um momento, e esse ponto eu acho que ele é bastante significativo, porque Christoph ele poderia ali aumentar ainda mais e gerar a morte de Truman, mas não. Ele percebe que Truman foi até as últimas consequências para seguir em direção ao Dharma, para seguir em direção ao propósito de vida dele. E ali cessa todas as dificuldades, a vitória. Ou seja, ele não estava ali, vamos lembrar da outra. Se ele tivesse determinado a conseguir aquilo que ele queria, nós não poderíamos impedi-lo. Essa frase era falada. Ou seja, quando ele de fato decide tornar, vamos lembrar que Saturno no nosso mapa é um lugar, a casa, o signo, é um lugar muito importante para a gente entender que ali é preciso que as coisas ganhem consistência e que possam ter durabilidade com o tempo. E que aquilo é difícil, aquilo gera trabalho, gera paciência, compromisso, responsabilidade, mas ali mora algo muito valioso para a nossa caminhada. Por isso, precisamos ficar atentos a onde está o nosso Saturno, o nosso mapa. Aonde está? Aonde está? Então, essas dificuldades, elas fortaleceram o Truman, ao ponto dele sustentar e levar às últimas consequências. Naquele momento, então, vamos lembrar que tem escrito no veleiro dele, Santa Maria, claro, né? As 3 Marias de Cristóvão Colombo, e a Santa Maria era uma delas, uma dessas caravelas. É claro que ele fala de Santa Maria também da Virgem. Claro, ali é o processo onde só é possível a existência de Jesus por conta da Virgem Maria. Ou seja,
essa Imaculada, que muito curiosamente também o autor, a todo momento também ele faz, ele traz o mito de Osíris e Ísis também, uma vez que a parte do pênis do falo, a 14ª, não foi achada. E ela consegue, de alguma forma, engravidar de Osíris. Então, Horus nasce de uma mulher que não foi... que essa concepção, ela de certa forma, foi imaculada. Quer dizer, o autor, ele trabalha com essa... A todo momento ele está falando de Cristo, ele está falando de Horus, ele está falando de... A questão não é se tem ligação ou não tem, mas, de fato, isso fica bem claro com a proposta do filme. Quando é interessante também, lembrando aqui a numeração da vela, né, do veleiro dele, que cita o Salmo 139. Curioso, né? Eu vou ler só uma parte, tá? Não vou ler tudo, senão fica um pouco cansativo. Se aos céus eu ascendesse, lá te encontraria. E se às profundezas me lançasse, também lá estaria. Se com as asas da aurora eu me puser a voar, e se aos confins dos mares eu me dirigir, tua mão me continuará a conduzir, e tua destra a me sustentar. Se eu disser, certamente a escuridão me há de ocultar, eis que à minha volta se iluminará a noite. De ti nada encobrem as trevas, e para ti brilha a noite como o dia, pois a luz e trevas são para ti iguais. Minha mente foi por ti criada, e no seio da minha mãe me formaste. Esse voo, né, essa condução, é interessante que essa águia na proa do barco, do veleiro, né, esse escorpião. E há um ensinamento importante que escorpião, por mais determinado que seja, ele não pode fazer sozinho. Por mais que muitas vezes ele queira fazer sozinho. E ali fica claro de que houve a misericórdia. E que se não houvesse, não aconteceria o caminho dele. Porque ali ele já estava desmaiado. Truman já estava desmaiado. Então a casa 9 é o encontro com o sagrado. E esse ponto ele é necessário para que o escorpião possa elevar-se. Sair desse terreno, desses obstáculos todos. O escorpião ele não consegue transitar em pisos lisos, tranquilos. É só com dificuldade. Curioso isso, né? Mas é elevar-se, como uma águia, que consegue, através de sua membrana, o único animal que consegue olhar para o sol. Ele consegue olhar para a luz. Ele consegue olhar para esse outro lado espiritual. É uma caminhada que ele fez, mas que agora chegou o momento onde o veleiro ele fura o véu, digamos assim, o cenário, o véu das aparências. A casa 7, ela é a casa de Libra, a casa que também Vênus traz muitas vezes esse aspecto não muito profundo, até porque Libra tem uma questão muito forte digamos assim, de decorar as coisas, de trazer essa beleza, mas o escorpião ele não cessa, ele vai além. Ele entende que existe algo para além daquilo ali, no submundo das coisas. Então, Marte, regente de escorpião, então ele vai e rasga esse véu e vai para além. E aí é a cena
dessa proa pontiaguda, Marte, tudo aquilo que é pontiagudo. Então Marte, então, ele atravessa, ele corta. Marte está ali para isso. Naquele momento há uma dor muito forte ali, né? Porque ele se depara com esse limite e, ao mesmo tempo, o que foi a vida dele até então, né? Essa ilusão. Mas ele, logo em seguida, ele caminha sobre as águas. É interessante, né? Porque caminhar sobre as águas, esse homem que caminha sobre as águas, nós lembramos claramente Jesus Cristo. Então, ele caminha sobre as águas, ele sobe a escada, é essa elevação, e aí ele abre essa porta, e ele abre os braços, como fazendo uma alusão a essa crucificação, e ele atravessa, ele vai para o outro lado. Nesse momento, Sílvia está na casa dela, torcendo por ele, pela vitória dele. Os louros da glória, né? Ela então desce as escadas da casa dela para encontrá-lo e ele subindo as escadas. Vamos lá. O triângulo com a ponta para cima na alquimia é o fogo. O triângulo com a ponta para baixo é a água. Essa junção que parecia impossível, que parece impossível da união do fogo com a água, só é possível em Escorpião. Marte é fogo e o Escorpião é o signo de água. É só ali que é possível isso. E se é um triângulo que desce essa água, esse feminino, e esse triângulo com a ponta para cima que sobe o fogo masculino, Truman e a Sílvia, essa estrela de 6 pontas. Esse casamento então acontece. A gente precisa refletir sobre a proposta do filme também para que nós possamos suspender algumas verdades que nós temos na nossa vida, nossa conduta, passar a gerar uma certa dúvida que possa gerar uma investigação sobre nossa vida, sobre aquilo que a gente faz, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família, mulher, filhos, enfim, tudo isso. Amigos. Porque o filme nos convida que há muitos sinais sendo colocados, muitas vezes a gente não entende. E volto a dizer, e se a gente ficar tomado apenas pela bebida, pelo sexo e pela comida, não vai acontecer nada. O equilíbrio. Não podemos ficar apenas tomados por essas coisas. Esse convite ele é também para a gente refletir sobre: será que a nossa vida também ela é ilusória? E o que vem se repetindo, assim como aqueles personagens que estão acontecendo ali? O que se repete na nossa vida? Será que não vale uma investigação? Será que não vale descer, abrir o nosso baú, descer aos nossos porões? Por que não? É um convite também que nós possamos fazer. Buscar esse caminho dessa junção do fogo com a água. Esse fogo que caminha do orgulho para a coragem. E essa água que pode caminhar do sentimentalismo à devoção. Isso em qualquer caminho espiritual. Qualquer caminho espiritual. Volto a dizer, só é possível a gente entrar em contato com a nossa vocação, com o nosso chamado na casa 10, se a gente passa pela casa 9, que é o encontro com o sagrado, independente da religião. Esse caminho espiritual é necessário.
E lembre-se, psicanaliticamente falando, o trauma, ele foi criado. O trauma, ele tem um efeito, ele é, de certa forma, uma ficção. Tem um efeito de verdade, mas uma ficção. Tem uma estrutura ficcional. Os nossos fantasmas, eles têm uma estrutura ficcional. E por ter uma estrutura ficcional, dá possibilidade para a gente trabalhar. Não para ser, de repente, outra coisa, mas para fazer algo melhor com aquilo.